No extremo sul da Europa existe uma região onde o Atlântico encontra a Terra de forma inesperadamente suave, o Algarve. Uma faixa costeira exposta ao oceano que repetidamente escapa ao impacto mais severo das grandes depressões atlânticas. Todos os anos, sistemas de baixa pressão formam-se no Atlântico Norte. Guiadas pelo jato polar, estas tempestades deslocam-se para leste, ganhando energia sobre águas abertas antes de atingirem a Península Ibérica. Quando chegam a Portugal, atingem com força o litoral oeste. Ventos intensos, precipitação persistente, mar agitado. Mas muitas vezes, ao aproximarem-se do sul, algo muda. O Algarve não é apenas uma linha costeira. É uma fortaleza natural. A norte e a oeste erguem-se muralhas montanhosas, Serra do Espinhaço de Cão, a Serra de Monchique, onde a Foia ultrapassa os 900 metros, mais a leste, a Serra do Caldeirão. Estas elevações forçam o ar úmido a subir, arrefece, condensa, precipita. Quando desce para o Algarve, já perdeu parte da sua energia. É o efeito da orografia, uma barreira invisível, mas decisiva. Mas a proteção do Algarve não termina aqui. A milhares de metros acima do nível do mar, a sul do Estreito de Gibraltar, ergue-se o Jebel Toubkal. Com mais de 4.000 metros de altitude, é a montanha mais alta do norte da África. A norte do estreito, na Serra Nevada, o Mulha Hassen eleva-se acima dos 3.400 metros. E entre ambos, o Rochedo de Gibraltar marca o ponto de contacto entre dois continentes. Estas formações moldam a circulação atmosférica no sul da Península Ibérica. Não bloqueiam diretamente as tempestades, mas influenciam os fluxos de ar e a redistribuição de energia na região. Há ainda outro fator silencioso. A latitude do Algarve, em torno dos 37 graus norte, coloca-o sob a influência da corrente do Golfo. A água quente transportada pelo Atlântico atua como moderador térmico. O inverno é mais suave, as amplitudes térmicas são menores. Em regiões na mesma latitude, mas afastadas desta influência oceânica, os invernos são mais rigorosos. Aqui o mar protege. Ao analisar múltiplos episódios recentes de depressões atlânticas, observa-se um padrão recorrente. Muitas destas tempestades, após o impacto inicial na costa portuguesa, desviam-se para norte. Afetam com maior intensidade regiões como Leiria, Coimbra, Torres Vedras ou o Golfo da Biscaia. O Algarve, abrigado pelas suas serras e pela configuração regional do relevo, registra frequentemente impactos menos extremos. Não se trata de imunidade nem de exceção permanente. A atmosfera é dinâmica, complexa, imprevisível, mas a geografia conta. A forma do terreno, a altitude, a posição no globo, tudo contribui. No encontro entre o Atlântico e o sul da Europa, a natureza desenhou um equilíbrio delicado. Um território exposto, mas protegido. Um litoral vulnerável, mas defendido. O Algarve, um oásis climático, moldado pela força invisível da orografia e do oceano. As recentes depressões vindas do Atlântico, formadas a norte dos Açores, dirigiram-se diretamente para o Algarve e o litoral oeste. Analisando as suas trajetórias, depressões atlânticas que entraram em Portugal, por exemplo, a Lawrence e Martinho em março de 2025, Abraham em dezembro de 2025, Ingrid, Joseph e Kristen em janeiro deste ano, e Leonardo e Marta em fevereiro deste ano, todas mantiveram trajeto semelhante. Uma área de baixa pressão que se deslocou do Atlântico em direção à costa portuguesa, trazida por um jato atmosférico favorável, impactando a costa oeste e sul antes de se moverem para o interior nordeste. Estas pressões atlânticas fortes que afetam Portugal tendem a apresentar o seguinte percurso geral. Formação no Atlântico Norte, frequentemente a sul ou oeste das Ilhas Britânicas, deslocamento em direção a leste-sudeste por correntes atmosféricas e jato polar,
Passagem pela costa oeste de Portugal, continental, zona de Leiria a Algarve, consoante o sistema. Progressão para o interior da Península Ibérica, norte de Espanha, até ao Golfo da Biscaia. Todas elas, o Algarve foi relativamente poupado. Não será sempre assim, mas em mais de 90% é isto que acontece. Estas são as razões de acordo com esta teoria. No mapa topográfico de Portugal, a altitude média do Algarve é de 182 metros, bem acima da média do litoral nacional. Estas são as primeiras barreiras que obstaculizam a entrada dos ventos dessas depressões no Algarve, reduzindo-a bastante. A noroeste do Algarve, a Serra de Espinhaço de Cão, no Barlavento Algarvio, em Algesur e Monchique, com altitude média entre os 250 e os 300 metros e um pico máximo próximo de 504 metros, o ponto 1. É uma elevação distinta da vizinha Serra de Monchique, com pico máximo da Foia de 907 metros de altitude, ponto 2, situada logo a este e mais elevada. Mais a leste temos a Serra de Montefigo, com o pico mais alto, o Cerro de São Miguel, a 411 metros, ponto 3, e finalmente a Serra do Caldeirão, no Sotavento Algarvio, com o ponto mais alto, Pelados, a 589 metros, 4, em Cavalos do Caldeirão. Lolé, sendo o pico do Mu Almodóvar o segundo mais alto, com 577 metros, 5,5. Em Tavira, a Alcaria do Cume, com 535 metros, o ponto 6. E em São Brás de Alportela, a Menta, com 517 metros, 7. Coatrelas, com 521 metros e Águia, com 529 metros. Em Lolé, há diversos pontos com mais de 500 metros, todos separam o Algarve do Baixo Alentejo. Portanto, além de todas estas serras entre o Algarve e o Alentejo que dissipam os ventos frios continentais do norte e por isso chegam-nos aqui com menor intensidade que no resto do continente, as serras de Espinhaço de Cão e de Monchique são barreiras aos ventos atlânticos. A localização do Algarve, por exemplo, Faro, latitude 37 graus e 1 minuto norte e longitude 7 graus e 55 minutos oeste, coloca-o sob a influência da corrente quente do Golfo do México. Tal não acontece na mesma latitude, mas com longitude mais a leste, em Esmirna, por exemplo, na Turquia, onde são originários os famosos figos de Esmirna, que têm invernos muito mais rigorosos e com neve, por já não estar sob a influência amena desta corrente quente do Golfo. Perto do Algarve, para nos proteger destas pressões, temos mais 3 pontos importantes. Picos montanhosos relativamente próximos, 2 deles bem mais elevados. El Peñón, o Rochedo de Gibraltar, com 426 metros, pertencente à Cordilheira Bética, na Andaluzia, onde está o El Mulhacén, em Espanha, com altitude de 3.479 metros, no seu ponto mais alto, que é a montanha mais elevada de Espanha, continental, e a mais elevada da Europa, fora dos Alpes e do Cáucaso, e finalmente a maior de todas, o Jebel Toubkal, em Marrocos, no Atlas, uma cordilheira que vai quase até ao norte de Marrocos, perto de Gibraltar, em que este ponto mais alto tem 4.167 metros, conferindo o ponto mais alto do norte da África. As coordenadas desses pontos estão aqui indicadas e as distâncias, bem como as distâncias relativamente próximas entre os mesmos. Conclusão, verificou-se em todas estas depressões, mesmo nas que se dirigiam diretamente para o Algarve, a sua inflexão para norte, com entrada no território pelo Alentejo e na zona oeste, por exemplo, Alcobaça, Torres Novas, Torres Vedras, Leiria e Coimbra, sobretudo nas que não têm defesas naturais pela sua orografia plana no litoral e posterior caminho em direção ao Golfo de Biscaia. O Algarve é orograficamente bafejado pela sorte pelas suas muralhas naturais elevadas a oeste e a norte, aliadas a dois gigantes, o El Mulhacén no sul da Andaluzia, a mais alta montanha da Europa fora dos Alpes e do Cáucaso, e o Jebel Toubkal no Atlas de Marrocos, a mais alta montanha do norte da África, com 4.167 metros. Defendem-nos de grandes estragos que essas depressões atlânticas acabam por provocar
na nossa costa oeste, mais a norte, por falta de defesas naturais. A única hipótese de defesa seria a plantação de um gigantesco pinhal.